Boa tarde a todos. Nós estamos Boa aqui tarde, você. na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de dezembro de 2022, encerrando os cursos, não é? E hoje estamos encerrando esse curso aqui, do livro Devassando o Invisível, a última aula de 2022. Mas dia 16 de janeiro retornaremos. E nesse livro de Ivone do Amaral Pereira, nós vamos iniciar hoje estudando o capítulo que fala como se trajam os espíritos. Então, eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, Senhor, novamente estamos aqui nessa tarde de hoje, procurando aproveitar o máximo possível para essa nossa encarnação, essa nossa vivência aqui na Terra, que possamos pedir aos espíritos que aqui nos circundam, que eles nos ajudem nas reflexões, no aprendizado e nas boas ideias que são colocadas na nossa mente. Que Jesus abençoe esse nosso grupo aqui presente e também aqueles que não conseguiram participar, e possamos ter essa tarde muito proveitosa, de muito aprendizado, de muitas ideias e de muitas instruções. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, porque temos aí também os amigos espirituais trabalhando conosco, vamos iniciar o nosso estudo pegando o livro A Gênese, porque aqui a Ivone, ela coloca o item 13 e 14 da Gênese, mas eu prefiro ler no livro, porque a Gênese é uma modificaçãozinha, tem um esclarecimentozinho a mais, uma notinha a mais, que nem tudo, é claro, o autor vai colocar, né, do texto, ele às vezes faz uns cortezinhos. Então, para a gente pegar o texto mais puro, vamos dizer assim, eu prefiro ler na obra. Então, aqui, como se trajam os espíritos? Assim começa esse capítulo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. E ela inicia com a Gênese no capítulo 14, item 13. E ela diz assim: os fluidos espirituais. Quem quiser ler no livro da Ivone, leia no livro da Ivone, tá? Pode ler no livro da Ivone, aqui. Eu vou ler na Gênese, no capítulo 14, item 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais agem. O meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, né? Então, ela coloca aqui que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal. É assim que escreve Kardec. É um dos estágios, tá? Um dos estados. Então, o fluido espiritual é um dos estados do fluido cósmico. E eles são a atmosfera dos seres espirituais. E é o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais agem. O meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que ele está dizendo aqui. Que o fluido espiritual é um dos estados do fluido cósmico. Já é uma transformação do fluido cósmico. É um dos estados do fluido cósmico. Agora eu vou pedir para Carmen. Carmen, lê para mim
o item 14, mas só o primeiro parágrafo. É o que a Ivone colocou aqui, só o primeiro parágrafo. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como um químico muda as de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Exatamente, né? Então, eles agem sobre os fluidos com a ajuda do pensamento e da vontade. Agem sobre os fluidos com a ajuda do pensamento e da vontade, né? E pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles ditam para onde ele vai, esse fluido. Os aglomeram, combinam, dispersam, formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades, como o químico muda de um gás, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Vamos continuar aqui com a Ivone. Deixa a Gênese aberta aí, tá? No capítulo 14. Aí ela diz assim, quando Joana d'Arc, a donzela de Orleans, lá da França, né, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios, depois que ela foi presa, traída pelo rei da França, que a história registrou no curso do processo da sua condenação, movida pela chamada Santa Inquisição, na França, um dos seus mais encarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Beaufort, fez-lhe esta pergunta ardilosa, tentando confundi-la. São Miguel te parece desnudo? Porque a estátua de São Miguel, ele tá assim, ele não está todo vestido. Olha a maldade do sujeito, né? A maldade do sujeito. Porque a estátua de São Miguel, ele me parece que, eu não conheço São Miguel, mas parece que ele aparece seminu, só com um saiote, assim, algo desse tipo. Então, percebeu a maldade do religioso? Aí ele diz assim, São Miguel te aparece desnudo? Porque ela era muito jovem, ela devia ter no máximo 18, 19 anos. Então ele pergunta isso para ela. Pois sabe-se que um dos espíritos que a assistiam era por ela mesma considerado como aquele santo da Igreja Católica. Ela dizia que um dos espíritos que ajudava era São Miguel. Por isso que ele perguntou para ela. Ué, São Miguel, quando aparece para você, ele aparece desnudo para você? Porque ela dizia que São Miguel, o espírito de São Miguel vinha ajudá-la. Uma das imagens que ela se habituara desde a infância a ver e a venerar na pequena igreja da aldeia, Dom Remy, seu berço natal. Ele perguntou isso para ela. Prontamente respondeu a donzela com outra interrogação, mas tão profunda, tão sutil e complexa, que não a poderia ter compreendido a crueldade do estreito cérebro de seus algozes. Mas que a posteridade nos dias atuais devidamente compreende e explica, à luz dos estudos transcendentais feita pela terceira revelação do Espiritismo. Ela não maldou, não interpretou com a maldade dele o que ele quis dizer para ela. Entendeu? Tanto que ele diz aqui, mas tão profunda, tão sutil e complexa, que não a poderia ter compreendido a crueldade do estreito cérebro de seus olhos. Ela dá uma resposta para ele tão firme, tão sutil, que ele, na maldade dele, não foi capaz de captar
a essência da resposta dela. Só mais tarde é que a doutrina vai revelar explicar a razão da resposta, interpretar a resposta dela. Porque ela deu uma resposta para ele na hora que ele não captou. Aquele cérebro doente não captou, né? Ela diz assim para ele: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Percebeu? Porque ele pergunta para ela: quando você vê São Miguel, você o vê desnudo? E ela diz para ele: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Sim, Deus, o Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui espalhados pela sua criação infinita, até dentro das possibilidades psíquicas, vibratórias, mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gestos, os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais os encarnados. A revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontra-se fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje deste ou daquele figurino, usado pelos habitantes do mundo invisível. Então, quando ele pergunta isso para ela, olha só, São Miguel te aparece desnudo porque ele acredita que ela é uma mistificadora, que ela é até uma bruxa, que ela é uma mulher que não tá, que não tem nada a ver com religião, que ela quer afrontar a igreja. Então ele vai no caminho como se ele quisesse acusá-la de pecadora. Entendeu? Ele quisesse acusá-la de pecadora. Então ele pergunta para ela: São Miguel te aparece desnudo? Então ele está usando ali naquele momento dessa maldade, né? Dessa, vamos dizer assim, porque ele era impuro. Ele era um impuro, entendeu? Ele era um impuro. Então, aí ele quer usar isso com ela. Só que ela não era uma impura, né? Ela era já um espírito já elevado, já com conquistas. Ela é Judas Iscariote, gente. Na encarnação, 2 ou 3 reencarnações anteriores, ela é a reencarnação de Judas Iscariote. Porque Judas não traiu Jesus, não foi lá, se equivocou, entregou Jesus. O que aconteceu com ela? Ela ajudou o rei da França, que era um rei que ninguém dava atenção, que ninguém ligava para ele. Ela praticamente o colocou no trono novamente. Ela fez ele ser respeitado. Ela lutou, combateu os inimigos desse rei. Lutou ao lado dele o tempo todo. Até que eles conseguiram vencer a guerra. Depois que foi vencida a guerra, e foi estabelecida a paz entre a França e a Inglaterra procurou o rei da França. E ele demonstrou que ele era um espírito ainda muito fraco. Virou-se para ele e disse o seguinte: nós vamos fazer a paz, vamos estabelecer a paz, mas com uma condição. E nós queremos que você nos entregue Joana para ser julgada por crimes que ela praticou contra as nossas populações, contra o nosso exército. Ora, ela era uma heroína na França. Ela tinha colocado o rei no trono, ela foi amiga dele. O que ele deveria dizer? Não. Joana não. O que ele faz? Ele trai Joana. Ele entrega Joana para os inimigos. O que Judas fez? De forma equivocada. Entregou o mestre dele para os inimigos.
E ela vai passar por isso. Sendo um espírito já, ela era, já estava, só faltava praticamente aquilo para redimir totalmente esse espírito, sabe? Passar por essa dor de ser traída, de ser, sem se rebelar, sem se revoltar. Compreenda, porque o espírito sabia. Quando ela entrava no desdobramento do sono, ela recebia visita dos discípulos de Jesus, que foram seus companheiros, Pedro, João, e do próprio Jesus, que insuflavam nela força para ela aguentar aquele período que ela ficou presa. Ela ficou presa há mais ou menos 1 ou 2 anos, sofrendo torturas, interrogatórios absurdos, feito por freiras e padres, porque as freiras também interrogavam e a torturavam. E ela aguentou até o final, sem se rebelar. Todo aquele tipo de tortura, entendeu? Mostrando que ela já era um espírito de muita conquista. Porque entre Judas e Joana houve outras encarnações, né? Mas essa era aquela encarnação mesmo, aonde ela ia dar o máximo da sua fé e da prova de que ela tinha verdadeiramente feito as conquistas. E ela vence isso. E ela é queimada viva da fogueira, né? Dizem os historiadores espíritas, né, que o corpo, ela morreu antes de ser queimada. Que naquele momento que eles acenderam a fogueira, um anjo, né, o que falam, né, chegou e a levou junto, que ela não precisava passar mais por aquela tortura do fogo. E dizem outros que quando tudo se apagou, né, o fogo apagou, aqueles que gostavam dela correram lá no meio da fogueira para ver se encontravam alguma coisa, antes que os soldados viessem. E dizem que encontraram o coração dela, que não havia sido tocado pelo fogo, né? E eles recolheram o coração dela e depositaram no rio, para que ninguém pegasse. Não são as histórias que a gente não sabe, mas são histórias bonitas, né? Para representar a beleza desse espírito já redimido, né? Então, esse interrogador, esse torturador, faz essa pergunta para ela, porque ela não havia casado. Então ele pergunta, tipo aquilo que nós falamos da confissão, né? Para ver se ela tem alguma coisa de sexo. Então ele pergunta isso para ela: São Miguel te aparece desnudo? Já que você diz que era uma das vozes que você sempre ouve, e São Miguel era um jovem, né? E aí ela dá uma resposta para ele que na pequenez mental e espiritual dele, ele jamais foi capaz de entender. Ela diz: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Ela está falando de quê? Ela está falando, não é da roupa física. Ela está falando dos fluidos. Ela está falando do perispírito. Entendeu? Então, sim, aí ele vai explicar aqui, né? A Ivone vai explicar. Sim, Deus, o Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas, vibratórias mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais os encarnados. Ela está dizendo o quê? Que nós, espíritos, depois de desencarnados, usando, né, a Ivone está dizendo, as nossas possibilidades psíquicas, vibratórias, mentais, de nos vestirmos como nós desejarmos. O espírito, e já falamos sobre isso, no plano espiritual, ele faz o quê? Ele pensa, ele cria. É isso que ela está dizendo. A Ivone está dizendo aqui. Quando ela diz, né? Psíquicas vibratórias mentais, seus filhos, os elementos que nós temos depois de desencarnado, as energias que lhe permitem ataviar-se, quer dizer, resolver-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gostos artísticos,
ou simplesmente práticos, tais quais os desencarnados. Eu, encarnado, eu não posso vestir a roupa que eu quero? Posso, vou lá no meu armário e botar a roupa que eu quiser. Eu, desencarnada, também posso. Eu posso me vestir com a aparência de um homem muito simples, com uma calça comprida, uma blusa. Ah, eu posso me vestir com uma roupa de princesa, se eu quiser. Eu posso me vestir usando um turbante indiano. Lembra? Memória Suicida? Usavam aquela túnica e turbante indiano, como nós quisermos. É isso que a Ivone está dizendo. Aí ela fala, a revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec, como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje deste ou daquele figurino usado pelos habitantes do mundo invisível. Na própria, aqui no livro A Gênese, capítulo 14, item 14, segundo parágrafo, diz, basta o espírito pensar e ele cria. Então, a obra de Kardec mostra isso, né? Como de Leon Denis. Aí ela diz aqui, citaremos alguns desses trechos esclarecedores, apenas visto ser impossível citar todos eles, dada a variedade do que poderemos a respeito encontrar. Além dos itens do livro A Gênese, deixa até a Gênese aí de lado, que depois a gente vai voltar dela, citado, leremos ainda no item 3 do mesmo capítulo. Vamos lá. Item 3 do capítulo 14. Voltando lá ao item 3 do capítulo 14. Iraci, lê o primeiro parágrafo do capítulo 14, do item 3, primeiro parágrafo. Márcia, você tem a Gênese? A Márcia tem a Gênese? Se ela tiver, a Márcia vai ler o segundo parágrafo, item 3. Tem o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, deixa eu ver aqui. Só... São 3. Eu falei para quem lê o primeiro, Iraci? Eu. Iraci. E a Márcia, se tiver aí, lê o segundo parágrafo do item 3 do capítulo 14. Vamos lá. Item 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações também variadas no seu gênero, talvez mais numerosas do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Então, olha só, ele está dizendo que no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, né? Sem deixar de ser etéreo, ele vai passar por modificações também variáveis em seu gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Então, essas modificações constituem diferentes fluidos que, embora procedam do mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal, são dotados de propriedades especiais. Vão dar lugar a inumeráveis fenômenos, né? Márcia, você pode ler o segundo parágrafo? Aí esse início é um pouquinho diferente, tá? É do meu para o que ela colocou aqui. Eu acho que a Márcia não está aí, não. Ana Constantino, pode ler para a gente o segundo parágrafo? É só o início que é diferente, mas é a mesma coisa. Vamos lá.
Tudo sendo relativo, esse fluido tem para os espíritos, que são eles mesmos fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis. Para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, os combinam para produzir efeitos determinados, como fazem os homens com os seus materiais, todavia por procedimentos diferentes. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluidos, né? Uma aparência tão material quanto os objetos tangíveis como nós. É aqui um lapisinho. Não tem essa aparência material? Para os espíritos, o fluido também tem essa aparência material. E para eles são as substâncias do mundo terrestre, como nós temos aqui. Tá? São essas substâncias que eles vão elaborar, combinar, para produzir determinados efeitos, como fazem os homens. Então, olha só que coisa interessante. Vamos voltar aqui na Ivone Pereira. No capítulo 8, da segunda parte de O Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos desencarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do invisível, ou seja, do fluido cósmico que enche os espaços sem fim, a este manejam de sorte a construírem o que bem desejarem, com o poder que o pensamento e a vontade lhes concedem. O assunto das citadas revelações se refere a uma aparição masculina, que trazia nas mãos uma caixa de rapé, dentre a copiosa contribuição que servirá de base para a nossa exposição. Destacaremos os trechos seguintes das perguntas feitas por Allan Kardec e das respostas fornecidas pelo espírito São Luís, um dos iluminados reveladores dos códigos do espiritismo, no item 128. Eu vou querer aqui que a gente não leia, ela vai trazer todas essas questões aqui no livro dela, mas eu não vou querer que a gente leia, porque vai ter uns pedacinhos que ela vai cortar, e que eu acho importante a gente ler. Então vamos pegar o Livro dos Médiuns, no item 128, porque ela até para encurtar, ela vai cortar algumas coisinhas aqui, mas são coisas que a gente é importante, então por isso que eu vou ler no Livro dos Médiuns. 128, inclusive ela começa pelo item 3, eu vou começar pelo item 1. No item 1, no 128, que é parte segunda, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo é importantíssimo. Questão 128. Diz assim, Kardec escreve assim: foi o Espírito São Luís, como Ivone disse, quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Questão número 1. A primeira pergunta que Kardec faz. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimentava o indivíduo que faz o mesmo? Aí os espíritos dizem não, porque a pergunta era, experimentava ele a sensação que experimentava o indivíduo, o espírito experimentava a mesma sensação que o encarnado, tá? Que o rapé naquela época era assim, o cara abria uma caixinha, colocava o dedo lá e cheirava o rapé, começava a espirrar. Aí ele quer saber se o espírito também tinha a mesma sensação que o encarnado, também ficava cheirando lá o rapé. Aí ele diz não. Aí o item, questão 2. Aquela caixa de rapé tinha a forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição? Aí eles respondem com uma aparência.
era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem aparição por alucinação, devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Lê para a gente, Carmen, o item 3 e a notinha. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. E eles respondem: certamente. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Anota. É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito desejava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expondo-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Então, ele não faz uma caixa de rapé. Ele não faz uma caixa de rapé. Ele cria ali aquela imagem, mas ele não faz uma caixa de rapé, tá bom? É isso que ele está dizendo aqui. A caixa de rapé não estava lá. O que o espírito deixava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, agora formada pelo fluido, tá? De um princípio material. Iraci, lê a quarta para a gente. Lê a notinha. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Não é assim que as coisas se passam sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço. Na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Nota. Esta pergunta, como se pode ver, era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se as respostas, conforme alguns a pretendem, fossem o reflexo do pensamento, houvéramos obtido a confirmação da nossa teoria e não uma teoria contrária. Ana Constantino, lê a quinta para a gente. Formo novamente a questão, de modo categórico.
a fim de evitar todos e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que o espírito se cobrem? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabe que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, como ele falou, eles se cobrem em si dos fluidos. Né? Então, ele já deu um toquezinho aqui do Kardec. Né? Questão 6ª, vou ler. Resulta desta explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita, fê-la ele próprio, no momento em que teve necessidade dela por ato de sua vontade. Aí vem a pergunta, e do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuário, joias, etc. Será assim? Aí os espíritos respondem, mas evidentemente. A Carmen, a Márcia está aí? Porque eu estou vendo ela aqui. Eu sei que ela tem o livro A Gênese. Mas acho que não, que ela não respondeu. Carmen, lê para a gente a 7ª. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido tomá-la tangível para a mesma senhora? Eles respondem, teria. Iraci, 8ª. Tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Ana Constantina, 9. Se abrisse, teria achado nela rapé? E se aspirasse esse rapé, ela a faria espirrar? Sem dúvida. 10ª. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? A questão dela abrir a caixa de rapé fluídica e espirrar. Porque a verdadeira que guarda rapé, abrindo você vai espirrar. E essa fluídica? Será que se ela abrir, ela vai respirrar? Né? Aí é o que ele diz aqui. Sem dúvida. Né? Aí na 10ª. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Se o quiser. Baseado neste princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. É São Luís que está falando. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Então, se de repente um espírito inferior, vamos dizer assim, pegasse uma caixinha cheia de brasas, fervendo, e fizesse, e desse para alguém, e a pessoa pegasse aquela caixa, ao abri-la, poderia se queimar? Sim. Sim, poderia se queimar. Né? Logicamente que a espiritualidade, sabendo quem está, para quem ele está dando, vai interferir aí. Agora, vamos dizer que seja um espírito que gosta de brincar com esses espíritos, levando essas coisas. Será que a espiritualidade interferia? Interferia? Não tenho certeza, não. Não é? Se a pessoa encarnada, vamos dizer, uma pessoa encarnada que gosta de estar em relação sempre com esses espíritos inferiores, que praticam essas coisas aí, faço, desfaço, deixo casar, tiro, acabo, sabe essas coisas menos edificantes? Será que a espiritualidade superior iria interferir? Talvez não. Mas se fosse uma pessoa, né,
que por alguma razão o espírito se materializasse, fosse até uma criança que não tem esse conhecimento, e o espírito fabricasse lá um objeto desse que pudesse machucar. Aí o espírito, não. Entendeu? Porque essa capacidade eles têm. Né? Que ele diz aqui, tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Vamos voltar aqui ao Devassando Invisível, para a gente ir encerrando. Diz aqui assim, eu vou ler de novo a pergunta 10, né? Pode, então, o espírito dar um objeto, não só a forma, mas também propriedades especiais? Aí tem uma notinha aqui, que eu vou pedir para a Carmen. Carmen, dá para você ler essa nota aqui? É a terceira, né? Dizes que era uma aparência essa, né? É no livro da Ivone Pereira. Então, Depois qual é a página? Tá assim. Ah, tá bom. Então, o espírito, é só a pergunta. Dá o objeto, não só a forma, mas também propriedades especiais. Aí ela botou uma nota referente. Ah, tô vendo. Lê aí pra gente. Muitos espíritos, antes de se deixarem ver pelos médiuns ou de se comunicarem, revelam sua presença por meio do perfume que lhes é mais grato, ou que o foi quando encarnados. As entidades espirituais, Charles, Frederick, Chopin, se revelam pelo perfume de violeta, com certo detalhe que torna inconfundível um perfume do outro, ou seja, a presença de um desses espíritos da presença do outro, tal se tratasse antes de particularidades de vibrações. O espírito Sheila, ex-enfermeira alemã, morta em um bombardeio aéreo durante a Guerra Mundial e que se comunica com o médium Francisco Cândido Xavier, revela-se por um forte e muito materializado cheiro de éter, lembrando a sua profissão em cujo exercício desencarnou. Espíritos sofredores e inferiores costumam fazer-se notados pelo cheiro de bebidas alcoólicas, de fumo, de podridão e até de decomposição cadavérica. E aqueles vitimados em desastres e que vêm a morrer durante a estada nos hospitais costumam desprender o cheiro de iodoforme. Clorofórmico, né? Clorofórmico. Do iodo, do formol, etc. E não é muito raro um espírito amigo, familiar, dar a seu médium o perfume que sabe este aprecia, o que representa uma das muitas formas de afetividade e carinho com que tão bondosos amigos brindam seus aparelhos mediúnicos. A gente não sente muito isso, né? Às vezes, você está num lugar e você sente o perfume assim de rosas, não é? Né? Você sente, às vezes, um cheiro de cigarro, de charuto, dependendo da situação, do lugar. Já não aconteceu isso com vocês? Um perfume de rosa, um perfume de violeta, até uma música. Você, de repente, escuta uma música, um som harmonioso, às vezes barulhos do mar, do vento. É isso aqui que ela está falando, né? Muitos espíritos, antes de se deixarem ver pelos médios ou de se comunicarem, revelam sua presença por meio do perfume que lhes é mais grato ou que o foi quando encarnado. Eu me lembro quando a minha filha devia ter uns 4 ou 5 anos, Carolina, nós fomos numa palestra no Eurípides Barçanufo. Houve uma palestra e depois, eu esqueci o nome do médium, era um médium que recebia o espírito do Dr. Bezerra Menezes, e ele era baiano, e ele fazia pinturas. Eu acho que ele até já desencarnou, esqueci o nome dele. E ele fez uma palestra belíssima, e ao final da palestra, né, ele fez uma prece, e na hora o Dr. Bezerra Menezes apareceu. E depois esse médium, ele pintava também, fazia pinturas mediúnicas. E aí, o que acontece? Na hora que ele começou a fazer a prece dele,
e o doutor Bezerra chegou e começou a falar, pelo salão se espalhou um cheiro fortíssimo de éter. Fortíssimo. Tanto que a Carolina, que tinha 5 anos, falou bem alto, a gente estava sentado bem na frente, inclusive na época, o Gilson e o Gilberto, que eram os presidentes, era presidente e vice-presidente do Eurípides, começaram a rir. Ela falou bem alto assim, mãe, mas que cheiro de remédio forte! Ela não sabia que era éter, aí ela falou bem alto assim, nossa mãe, mas que cheiro de remédio forte! E realmente, na hora que... Por quê? Porque dizem os amigos que quando o doutor Bezerra vem, a Sheila antes faz a limpeza do local, né? Faz a limpeza do local. E ela falou bem alto assim, eu falei, caramba, mãe, mas que cheiro de remédio forte! Foi fortíssimo o cheiro de éter. Então, o que ela diz aqui, alguns espíritos, antes de se comunicarem, revelam sua presença por meio de um perfume, ou, no caso, né, aqui, o do éter. Alguns têm muita afinidade com o espírito e sabem que aquele espírito gosta do cheiro da rosa, do cheiro da violeta, então eles fazem esse mimo ao seu, aquele que ele está orientando, né? É uma prova de, como ela diz aqui, ó, representa uma das muitas formas de afetividade e carinho com que tão bondosos amigos brindam seus aparelhos mediúnicos, seus médiuns. Tudo isso é essa manipulação fluídica, né? E para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para vocês pegarem o livro dos médiuns, no item 128, questão 14ª. Questão 14ª. E aí a gente, em janeiro, a gente vai começar no parágrafo que diz assim, e assim prossegue a lição. Vai ser dia 16 de janeiro, né? E assim prossegue a lição. Aí aqui no livro dos médiuns, parte 2ª, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, questão item 128, questão 14ª, questão 14. Kardec pergunta assim, todo mundo já abriu, né? Os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis, como aquela tabaqueira, poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso das pessoas? Aí os espíritos dizem, isso poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leis. Olha só. Olha a capacidade que tem os espíritos. O que eles produzirem, o que eles fizerem, poderia até ser usado pelas pessoas. Mas não se faz. Porque está fora das leis. Porque senão, já imaginou um espírito inferior, um espírito leviando, criando algo para o seu afilhado, vamos dizer, afilhado, aquele encarnado que comunga com ele dos mesmos ideais. Ele fabricando algo perigoso para o médium usar, seria uma coisa muito perigosa, não é? Uma bomba, um veneno, uma arma. Ele pode fazer, mas não é permitido ele dar para o outro usar permanentemente. Como ele falou, ele pode dar tabaqueira para essa mulher? Pode. Se ela abrir, pode espirrar? Pode. Mas é só aquele momento. A pessoa não pode ficar ad eterno com o objeto. Porque se ele fizer isso, ele pode estar dando uma arma, algo perigoso. Nós sabemos que os humanos têm muita gente leviana, que está incomungando, que está
mantendo contato com espíritos levianos também. Seria um perigo para a humanidade encarnada. Mas que ele pode, pode. Então ele está aqui. Isto poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leis. E aí entra a lei. Não, para por aí. Não vamos chegar tanto, né? Então, olha como essa pergunta é importante, né? Desse item 128, questão 14. A pergunta: os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis, poderiam permanecer com esse caráter tangível e tornar-se de uso? Isso poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leis. Então, vem de encontro o que a Ivone falou aqui, né? O que foi dito, né? Quando ele fala das propriedades especiais, né? Que esses objetos têm propriedades, né? Quando ela diz aqui na resposta do item 10º, tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Olha só. Poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Ação que estás longe de suspeitar. Então, nós não temos a mínima ideia da ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Ação essa, como diz o Livro dos Médiuns, capaz de criar algo da qual os encarnados poderiam ficar e usar para sempre, o tempo que quiser. Mas isso não vai acontecer, porque está fora das leis. Aí seria uma interferência muito direta no mundo material. E interferência perigosa, se fosse permitido a eles esse tipo de coisa. Mas é para a gente ver como a coisa é poderosa, né, gente? Uma coisa poderosa. Você está me ouvindo agora, Rose? Está me ouvindo, Rose? Agora estou. Ah, meu microfone estava ruim. Mas, gente, deu para você entender o que a gente estava falando, né? Deu para acompanhar a aula. Deu. Então, meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso curso do livro Devassando Invisível. Eu achei que o tema hoje foi bastante interessante, bastante proveitoso, que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Vamos dar uma lidinha nesse capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, né? Porque é um capítulo muito importante. Muita gente não dá muita atenção para ele, passa por cima, sabe? Não estuda com a devida atenção que ele merece. E é o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Médiuns. Vamos pegar, vamos ler, que ele traz informações importantíssimas para a gente. Até porque, no ano que vem, dia 16 de janeiro, quando continuarmos a estudar esse livro da Ivone Pereira, nós vamos precisar muito estar centrada nesse capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Então, vamos aproveitar esse intervalo, vamos dar estudado o capítulo todo, porque quando a gente voltar, a gente vai estar com a ideia mais aclarada, né? Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo do curso da Ivone do Amaral Pereira, do curso do livro de Um minutinho, eu fiquei aqui numa situação que meu celular descarregou, zerou, eu me perdi. Você falou o capítulo 128? Não, item 128, questão 14. A questão 14, item 128, questão 14, tá? Tá ok. Laboratório do Mundo Invisível. Laboratório do Mundo Invisível é o capítulo 8. Eu pedi para estudar o capítulo 8 todo do Livro dos Médiuns. O capítulo 8 todo. Isso. E essa questão tá okay. 28, item 14, é
capítulo 8, tá bom? Do Tá laboratório. ok. Então, Tá nós bom, obrigada. estamos aqui esse estudo do livro da Evasão Invisível, na certeza que nós temos muito que aprender com Dona Ivone Pereira, né? Ela dá um show nessa área e esse capítulo é fantástico, tá bom? Então, meus amigos, encerramos aqui. Dia 16 de janeiro estaremos de volta. Lembrando, mais uma vez, as nossas palestras continuam segunda e quinta, nossas irradiações quarta e sexta, e o Evangelho, quarta-feira, vai ter dia 7, 14 e 21, não é isso, Carmen? 7, 14, 21 não. Dia 7, 14 de dezembro ainda tem às 18h30. Depois retornamos dia 18 de janeiro, que é quarta-feira. Então, para encerrarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a Denise fazer nossa prece de agradecimento. Realmente é muito bom a gente estudar e aprender e se, vamos dizer assim, capacitar para sermos melhores, né? Para estarmos na compreensão de todos esses fenômenos, de todas essas coisas que acontecem, para nos colocarmos em dia, né? Com esse conhecimento que nos é tão importante. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, agradecendo sempre, Senhor, todas as oportunidades que temos. Que possamos perseverar sempre no estudo, na prática da caridade, em elevarmos sempre os nossos pensamentos a Ti, Senhor, para que o Seu amor faça parte dos nossos corações e juntos, todos esses corações unidos façam a sua parte dentro da realização desse trabalho, que é um trabalho de amor, é um trabalho de consciência que temos por sermos seus filhos, Pai. Dê-nos força, coragem, para que possamos enfrentar todos os percalços e conseguirmos modificar-nos a nós mesmos, deixando todas esses entraves que temos de vidas anteriores e que possamos mudar a nossa perspectiva a respeito da vida futura, tendo sempre em mente que o Senhor sempre nos aguarda, esperando o nosso retorno ao lar, bem melhores do que somos, do que estamos no momento, procurando sempre servi-lo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, de misericórdia, de amor, de bondade e de infinita justiça. Se conosco e nos dê a permissão para encerrarmos os estudos sistematizados do ano de 2022 e que possamos ainda continuar nos estudos das palestras, onde muitas reflexões ainda nos farão aclarar os nossos pensamentos. Então, Senhor, agradecidos estamos e lhe pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo de hoje. Permaneça conosco, Pai amado, permaneça conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis e a pleiade desses espíritos amigos que me ajudaram a realizar esse trabalho, que eu necessito muito, muito, muito mesmo. E obrigada a vocês que
me suportaram ao longo desse ano, nesses estudos. Eu agradeço muito, muito mesmo. Que a gente... Nós precisamos muito, muito, muito também, Rose. Que vocês possam Nossa, me suportar. você jogou a rede, pegou um bocado de gente. Eu sou uma delas. Eu agradeço muito a todos, a Jesus, a espiritualidade amiga, que vocês possam receber essas bênçãos aos seus lares, com os seus familiares e para vocês. Sigamos em frente, né? Porque Nós Jesus que agradecemos, né? está sempre perto de nós. Que é grato, né? Por essa oportunidade. Beijo no coração, gente. Beijo a Tá. todas. Beijo, Um beijo a todos e obrigada pela oportunidade. beijo Ana, beijo Iraci, beijo Caio, beijo Denise. Obrigada. Beijo a todos. Fiquem em paz, Beijo a gente. todos vocês e nos veremos na quarta-feira, né, Carmen? Ok, quarta-feira estaremos aqui. Tchau, Um beijo, queridas irmãs. Tchau. Fiquem com Deus. com Deus.